Ser mãe é amar incondicionalmente. É amar o seu filho mais do que qualquer coisa da sua vida. É padecer no paraíso. Ser mãe é estar no lado do seu filho, é sofrer por ele, mesmo quando ele está passando por momentos difíceis ou quando ele está fazendo algo errado, você está ali cuidando do seu filho, pregando por ele, dando suporte. Ser mãe é amor, é carinho, é abraço, é afago, é colo. Provavelmente você nesse dia está tendo isso, já teve na sua vida esses sentimentos, essas sensações de você deitar na cama e a sua mãe te abraçar, né? Ou quando você ficava doente, ela fica controlando a sua febre. E esse Dia das Mães para você significa tudo, né? Você não viveria sem a sua mãe. Esse carinho que você recebeu, o amor, o carinho, tudo isso são alimentos fundamentais para o crescimento e saúde emocional de uma criança. Uma criança não precisa só de arroz e feijão, de leite, não. Uma criança, para desenvolver em modo saudável, na questão emocional, até mesmo na vida adulta, as escolhas, tudo fundamental, seja do pai, da mãe, que ele receba uma fonte de afeto, que ele se alimente e traga, através desses sentimentos, ele consiga construir uma estabilidade emocional, uma segurança, e não crie sequelas de dependência afetiva, transtornos. Eu li muito na internet, vi nas novelas, essas coisas que para muita gente é normal. Amor de mãe. Eu desconheço. Eu tive pessoas que me colocaram no mundo, que me deram alimento, arroz, feijão. Mas amor, carinho, abraço, afago, dizer que te amo, eu nunca ouvi eu te amo da minha mãe. Eu nunca recebi um abraço dela, um beijo. E no dia de hoje, eu completo o meu 2º ano, onde estou longe e tendo contato zero com os meus abusadores. Esse vídeo é a resposta de um vídeo que eu publiquei há 1 ano atrás, onde eu contava as 5 características de uma mãe narcisista. E através daquele vídeo, muitas pessoas vieram até mim. Conheci muitas histórias de filhos de mães narcisistas. Tive até contato, né? Recebi mensagens até de outras youtubers, como eu já reagi aqui, né, as gêmeas, que relataram como é que foi a história delas tendo uma mãe narcisista dentro de casa. E como para elas é difícil falar sobre isso publicamente, justamente pela crítica, pelas críticas que elas viriam a receber das pessoas. Só quem teve uma mãe ou pai disfuncional sabe o que é. Infelizmente, muitas usam o título mãe para infernizar a vida do filho. No vídeo que eu publiquei há 1 ano atrás, eu comecei sobre esse rótulo. Mãe é mãe. Eu sou sua mãe. Mãe, mãe. E por conta disso, ela pode fazer o que quiser com você. E nesse momento, esses atos que aconteceram na minha vida, que eu só percebi depois que eu saí de um relacionamento abusivo. E muita gente comentou para mim, todo mundo foi abusivo com a Lívia. A mãe dela é abusiva, o marido dela é abusivo. Ah, alguma coisa errada tem. O que a pessoa não percebeu é que se você, criança, sofre esses tipos de abusos e você passa a interpretar isso como algo natural, porque se você não conhece nada além daquilo na sua vida, como você cresceu numa selva, você ser uma criança que cresceu dentro de uma selva, junto com os outros animais, você acha que você é um dos animais, porque você nunca conviveu com outro ser humano. E assim foi onde eu cresci. Mas a coisa é tão complexa que eu cresci sendo eu aquela ovelha negra, aquela escolhida para levar as pauladas. E não apenas pauladas, mas também ter a imagem perante a todos do círculo familiar da minha mãe de que eu era a ovelha negra. O meu irmão é ainda aquele dourado. E ele, de uma certa forma, gostou dessa posição e gosta dessa posição, porque também ele não gosta de mim.
Porque ao mesmo tempo foi criada uma rivalidade entre os dois irmãos, e eu vendo que ele era adorado e não apanhava, não sofria nada, a minha mãe às vezes pagava ou trazia comida para ele, cozinhava para ele, fazia coisas para ele, enquanto para mim ela se vingava usando a comida. Eu realmente várias vezes briguei com meu irmão, reagi com meu irmão, e ele sussurrava, ele falava, brigava comigo. Mas aquela que gritava mais alto era eu. É como em um jogo de futebol, né? Você finge que você levou uma falta, você cai e começa a gemer. Quem olha acha que foi você que deu o chute na pessoa. E eu sou já a ovelha negra. Então o que esperar de uma criança tão boazinha como o Dourado e eu a ovelha negra? O que ninguém sabe é por que eu sou a ovelha negra. Porque eu tenho que levar o status daquela que é louca. E por que as pessoas usam a minha mãe, como aconteceu há poucos dias atrás. O próprio abusador usou minha mãe, que minha mãe chegou no cara e agradeceu a ele. E ele usou ela, eles se uniram, usou ela e dizia, olha, toda pessoa que perguntava, cadê as provas? Cadê? Ah, não, vai lá ler a mensagem da mãe da Lívia. E eu fui lá ver e eu consegui manter tanta distância que nem responder aquilo que ela escreveu eu respondi. Aquele dia para mim foi como um velório. Eu já perdi, eu não tenho mais uma mãe, tá? Ela faleceu para mim. Porque é o fim você ver que a pessoa agradece uma pessoa que tentou acabar com a sua vida e ela agradece porque para ela é mais importante o status dela de ser mãe. Então ela agradeceu a ele por ele reconhecer ela como mãe. E várias pessoas ali, vizinhos, pessoas que diziam que me conheceram há 30 anos atrás, dizendo, não, vim aqui defender sua mãe. Ela é sua mãe. Como é que você cria um canal onde você fala mal da sua mãe? A palavra mãe vale mais do que se ela abusou de você, vale mais do que qualquer coisa, se ela te maltratou, se ela te espancou, tanto faz, ela é sua mãe. Você tem que estar calado, você tem que liberar o perdão e você tem que não falar disso para ninguém. Esse 1 ano foi essa lição que eu aprendi. E o quanto o fato de eu ter feito aquele vídeo influenciou na minha imagem pública, influenciou na minha história, e quantas pessoas me julgam ainda como eu continuo sendo a ovelha negra, porque as pessoas que tiveram mãe e pai em casa, elas julgam você e falam, se a mãe dela falou isso dela, imagine outras pessoas. A pergunta é, o que a minha mãe abusadora falou de mim? Além de agradecer a um homem que abusou de mim. A minha mãe abusadora, ela não relatou nada que possa dizer, nossa, a Lívia me bateu, a Lívia me puxava pelos cabelos. Eu tenho marcas aqui, porque ainda tem essa questão, né, gente? O mau caratismo é tanto que hoje, depois de ver o embuste dizendo histórias mirabolantes sobre mim, eu espero tudo do ser humano. Eu espero tudo hoje do ser humano, porque a pessoa prefere mentir do que assumir um erro. A pessoa prefere inventar a história de que eu corro pelada com faca na mão. E eu tenho que ver pessoas na internet dizendo, olha, eu não estou defendendo ela, não estou defendendo ele porque não conheço, mas ela, caramba, né, corria com faca na mão. Essa aqui é uma faca clássica, padrão que eu tenho aqui dentro de casa. Ela é pesada, ela é profissional. Se pega alguém, qualquer pessoa, animal, qualquer coisa com uma faca dessa, o estrago é grande, não é brincadeira. Eu tenho mais de 10 facas dentro de casa. Eu poderia usar essa faca realmente para fazer coisas até contra mim. E eu agradeço a Deus que eu nunca tive que, mesmo tudo aquilo que eu passei, mesmo todos os abusos, eu nunca tive que apelar para algo do gênero. Sabe por quê? Se eu tivesse apelado para algo do gênero, eu não estaria hoje aqui nesse canal falando com você. Então eu tive que aprender que ninguém vai acreditar em você se você não provar, de algum modo, a verdade. Porque as pessoas sempre vão dar validade para a voz do homem, para a voz da mãe, porque todo mundo acredita que o problema é da mulher. Ela é raivosa, vê os vídeos dela como ela é polêmica. Esse 1 ano que eu publiquei o vídeo, as pessoas souberam da minha história.
Muita gente ficou relacionando isso ao meu peso, isso mesmo. As pessoas olharam meus vídeos antigos e começaram a comentar: meu Deus, o que aconteceu com a Lívia? Meu Deus, depois desse relacionamento abusivo, o que fez com ela? Olha como ela engordou, olha como ela tá gorda. Então, é uma relação muito de fracasso, né? Você está acima do peso, faz com que você seja uma fracassada, uma pessoa doente, né? E que sucesso, bem-estar é você ser esquelético, porque quando eu era esquelética, abaixo do peso, eu era extremamente infeliz. E não tinha nem consciência daquilo que me faziam, aquilo que acontecia comigo. O verdadeiro abuso na minha vida estava acontecendo quando eu estava magra, padrão. E não agora que eu não tô acima do peso para alguns aí. Quando você tem coragem de expor a sua vida na internet, quando você assume que você tem uma mãe narcisista, você entra na categoria de pessoas estranhas, pessoas anormais, pessoas que provavelmente têm problema. O problema é sempre o seu. Então, além de você ter crescido, ter tido uma infância de bosta, você ainda tem que enfrentar a realidade de que tem pessoas, até parentes, como a minha prima Thaís, uma menina patricinha, privilegiada, que nunca soube o que é crescer sem um pai e uma mãe, vindo se meter na minha intimidade, se meter no meu casamento, dizendo que é a família dela. Olha só, a família é dela, mas não é minha família, né? E ela acha que pelo fato de ela ser sobrinha da minha mãe, ela tem direito de se meter na minha intimidade conjugal. Ela sabe exatamente aquilo que aconteceu dentro de casa, porque não posso falar mal da minha mãe, é a tia dela. Então, para você ver como pessoas que crescem o contrário são tão assim, pensa tanto no capricho, né? Porque é minha tia, é minha mãe, é minha tia, né? É minha família. Você dana-se você. Mas você faz vídeo polêmico na internet. Você fala de outras pessoas na internet. Mas você tem que parar com isso. Você tem que fazer vídeo receita. E essas pessoas se acham numa posição superior, porque elas são melhores do que você. É você o problema. E eu agradeço a Deus que por conta desse sentimento que as pessoas jogam em cima de mim, eu não achei que minha vida não tinha importância. Eu estou justamente hoje aqui porque eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que tem muita gente em silêncio que está tendo que assistir esse vídeo, enfrentar isso em silêncio, porque senão vão receber os mesmos rótulos, os mesmos julgamentos que eu estou recebendo. E a dependência emotiva é criada através de situações repetitivas que você tem durante a infância. Situações como, exemplo, que você, para receber aquele determinado... É como um cachorro, que você premia o cachorro por um biscoitinho se ele faz alguma coisa. Então, ele sabe que fazendo aquilo ali, ele vai receber o prêmio, um biscoito. E isso, para uma criança que cresce numa família disfuncional, esse biscoito é qualquer situação mínima de afeto. Ou um prato de comida, ou alguma coisa, né? Que a pessoa, que os seus pais possam dar para você. E na nossa história, seja a minha do meu irmão, foi assim. O meu irmão assumiu a posição de ficar em silêncio e agradar os meus pais de alguma forma, mesmo sendo pais irresponsáveis, ausentes, indiferentes. Mas isso beneficiou muito a ele. Ele beneficiou tanto a ele que hoje ele tem 2 casas. Ele tem a casa do meu pai, como herança, e tem a casa da minha mãe como herança. Não precisa pagar aluguel. E se enche de filhos. E a vida dele continua dentro daquele nicho ali. Ele abriu mão dos sonhos, ele vive dentro da igreja, ele vive doutrinado. Então, ele vive um relacionamento onde a mulher doutrina ele, onde a igreja doutrina ele. Ele não consegue fazer nada de modo autônomo. Como diz a frase, você não pode se curar no lugar que adoeceu. Retire-se. Eu espero que eu tenha sido clara com você. Perdoar não quer dizer que você precisa ter contato com a pessoa. Quem bate esquece, mas quem apanha não. Eu não tenho como passar uma borracha nas cicatrizes que ficaram aqui. Eu não tenho como passar uma borracha nos traumas que me atrapalham até hoje na minha vida. A coisa virou tão grande que não é uma coisa tipo alguém pisou no seu pé e você diz, não, tudo bem, beleza, passou, não sinto mais nada.
Não é assim. Segundo, você tem que entender que para você reconstruir ou remover traumas da sua vida, ou você faz isso sozinho, totalmente distante dessas pessoas, ou essas pessoas assumem as falhas e, conjunto com você, tenta restaurar e pedir perdão, pedir desculpas. Nós não basta pedir isso, mas a pessoa realmente reconhece aquele problema e tenta trabalhar com você sobre aquilo. Então, não é uma coisa superficial que você apenas usa a palavra só para que as pessoas que estão olhando achem você superior. Eu acho muita hipocrisia, eu acho uma mentira muito grande. É como você perder uma pessoa, um ente querido, porque alguém fez isso. É como você ver um assaltante que fez algo contra a sua família e depois a sua família não tá mais ali, né? E o assaltante tá até hoje aqui e você tem que liberar o perdão pro assaltante que acabou com a sua família. Você acha realmente que você que perdeu a sua família por causa de um assaltante? Você acha realmente que vai funcionar essa coisa? Tem lógica essa coisa? Ah, não, tudo bem, agora passou tudo, eu perdoo. Olha, vou dar um abraço aqui no assaltante que acabou com a minha família. Ah, não, mas que isso? Que comparação é essa? É essa comparação, gente. Você pode... Olha, você não acaba com a vida de uma pessoa apenas fisicamente. Você acaba também na questão emocional. Você pode destruir emocionalmente uma pessoa pelo resto da vida. Você pode traumatizar uma pessoa pelo resto da vida. Você não precisa tirar a vida dela. Você tira ela por dentro, você destrói a alma dela. Mas eu sei que muita gente como eu hoje está tendo que passar um Dia das Mães sozinho. Está passando um Dia das Mães ou está tendo que esconder para o namorado ou para os amigos que não tem uma mãe. Horas atrás, um amigo perguntou para mim: como é que vai ser o Dia das Mães? Você já ligou para sua mãe? Como é que vai ser esse dia? O que você está pensando em fazer? Você acha realmente que eu vou contar que minha mãe me espancava e eu não falo com ela há 2 anos? Essa pessoa vai achar que eu sou estranha, que eu não sou uma pessoa saudável. Eu vou ser julgada, eu não vou ser considerada normal. Então eu tenho que esconder isso até entre outras pessoas que me conhecem. Porque se eu dizer para outras pessoas que eu tenho uma mãe assim, que eu passei por isso, elas não vão entender, elas vão achar estranho isso. Então, eu vim aqui para contar para você, que talvez você vai estar a primeira vez vendo esse canal, que tem vídeos onde eu conto a minha história. Um pouco da minha história. E esse é um vídeo que eu estou respondendo depois de 1 ano, onde eu comecei a listar 5 características de uma mãe narcisista. E durante esse mês de maio eu vou estar trazendo para você outras características de uma mãe, de uma família disfuncional. E você vai estar reconhecendo ou tendo uma leitura mais amplificada o que é você ser filho de uma mãe narcisista. Esse vídeo aqui que eu fiz é um vídeo mais espontâneo, um vídeo sem uma ordem cronológica, sem uma montagem esquemática, mas tem outros vídeos onde eu fui muito mais didática em pontuar as características, as passagens e o tema e o livro do mês de maio que eu vou estar trazendo é o livro Pais Manipuladores, Reconhecer e Fugir de um Amor Doente. Esse livro aqui é em italiano, a autora é Isabelle Nazaré e provavelmente não tem em português. E aqui começa a ser listado como é que você crescer numa família infelizmente doente, né? Onde os seus pais são manipuladores. E é um livro, uma versão muito mais leve daquilo que eu passei, porque é um tipo de manipulação muito mais sutil, né? De famílias que você olhando, você até acharia normal. E eu acho legal, bacana compartilhar, porque nem todo mundo teve uma história como a minha, tão assim, pesada. Mas existem pessoas que às vezes estão num relacionamento abusivo com os pais e não percebem. Então isso, pessoas, para quem teve mãe, para quem tem mãe, para quem tem boas lembranças de uma mãe, que mesmo que talvez ela não esteja hoje aqui, mas teve uma mãe, eu desejo um feliz Dia das Mães para você. Você que teve uma mãe abusadora, uma mãe que te fez mal e hoje se tornou mãe, eu te dou também os parabéns por você ter superado tudo e você tá tendo a oportunidade de transmitir amor para outras pessoas. E se você está assistindo esse vídeo e você não entendeu nada, você não sabe o que é isso, como eu não sei o que é receber amor de pai e mãe, eu só peço que você tenha compreensão, paciência. E entenda que o mundo não se limita apenas ao seu núcleo familiar.
tá? E que, infelizmente, existem pessoas que tiveram que ser adotadas, pessoas que cresceram sem pai e mãe, meninas que tiveram que sofrer situações extremamente feias e íntimas com o pai sem o consentimento, crianças que foram maltratadas pelos pais, abandonadas. Então, assim, gente, nem todo mundo teve a sua sorte, tá bom? Então, isso, pessoas, eu espero que essa seja menos um momento e que esse dia de hoje, para quem não teve pai nem mãe, sirva como um modo de você aprender que você pode ser o seu próprio pai, a sua própria mãe, e você começa a olhar para dentro de si. Não fica sufocando seus sentimentos, não. Tenta saber a raiz de cada problema, de cada sensação que você tem, porque só assim você vai conseguir visualizar e resolver e superar cada trauma emocional que você tem na sua vida. Um grande beijo. E assista o vídeo publicado há um ano atrás, sobre 5 características de uma mãe narcisista.